Graças, paz, povo abençoados, eleitos de Deus, predestinados antes da fundação do mundo, nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo para decretar, para dar término, para concluir a obra de Deus na cruz do Calvário. Então, na cruz do Calvário, concluiu-se, foi consumado toda a ordenança Cristo, todo o ministério de Cristo, a função, todo o papel do Cristo de Nazaré, do Jesus de Nazaré, foi consumado na cruz para a glória do Deus Pai. Então, nós, gentios, quer dizer, antes da cruz, os gentios foram contemplados pelo sangue de Cristo Jesus. E também os seus nomes estavam escritos no livro da vida, segundo os relatos do apóstolo Paulo. Amém? Glória a Deus. Então, sou pregador, sou o irmão Van, aqui de Cabedelo, da Paraíba, João Pessoa, capital, Nordeste brasileiro, assim o soberano querendo, levando esta mensagem da graça para todo o Brasil, para a glória do nome dele. Então, sou um pregador do Evangelho da Graça. Já fui pregador do Evangelho da Lei, já fui pastor do sistema religioso evangélico, pesado, enganador. Eu falo com propriedade, vim de lá, saí de lá, graças a Deus. Vai fazer 4 anos que eu estou livre, liberto desse sistema religioso evangélico. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, quero agradecer a sua inscrição, mais novo inscrito. Já passamos dos 940 por aí, E conto com você para contemplarmos, para a glória de Deus, os 1000 inscritos. Espero que nesses dias, assim Deus use a você, para que você também possa estar ajudando este canal Metanoia da Graça, do irmão Van e da irmã Luciana. Nesses dias ela vai voltar, tá certo? Ela está um pouquinho atarefada nas costuras, mas nesses dias ela já disse, nesses dias eu volto, para ajudar e abrilhantar, este canal, esta visão do Evangelho da Graça de Cristo Jesus. Amém? Vamos lá? Então vamos dar continuidade ao tema. Olhe o tema. Terceiro templo. Tá tão falado o terceiro templo agora. O desespero da religião evangélica está tão grande, meu irmão, minha irmã, que eles estão arrumando palavras, arrumando doutrina, ajeitando aqui, escorrega dali, faz um pouquinho ali, desmancha daqui, diz uma coisa aqui, depois o outro desmancha ali. Eles mesmos não estão se entendendo, Então, agora eles inventaram um tal de terceiro templo. E o irmãozinho Van aqui de Cabedelo vai desfazer esta doutrina, esta inverdade, esta aberração, este desespero da religião evangélica, que encontraram um terceiro templo na Bíblia que não tem em lugar nenhum. Disseram que agora que esta carta de Paulo aos Tessalonicenses foi uma profecia. Calma. Então, o tema é terceiro templo, uma propaganda enganosa. Vou repetir, não se exauste comigo não reclame não, fique tranquilo, você que é aqui do canal. Terceiro templo, quem anda pregando o terceiro templo por aí, os pastores, as pastoras, os pós-doutorados que pregam o terceiro templo, eu digo a você, pregador e propagador do terceiro templo, esta mensagem do terceiro templo, que a religião evangélica anda pregando por aí, é uma propaganda, repito, uma propaganda enganosa. Ela sabe o quê? É fake,
é fake. Quem prega o terceiro templo está pregando fake. Fake é uma mentira, é um engano, ok? Então nós vamos, deixa eu colocar só aqui o horário rapidinho. Aqui, pronto, beleza? Tranquilidade? Terceiro templo, que estão anunciando aí, por causa da guerra de Israel, daqui a pouco acaba a guerra, aí fica tudo em paz, Jesus não veio, Jesus não vem, não há grande tribulação, não há terceiro templo, não há princípio de dores, não há nada disso, aí não há os últimos dias, aí vem outra guerra, aí diz, terceiro templo, Jesus está voltando, é uma confusão. A religião evangélica, ela, nas suas escatologias, que não bate com as escrituras, é uma verdadeira confusão. Então, vamos lá. Terceiro templo, irmão Van, o que é? Terceiro templo, que a religião evangélica prega, é uma propaganda enganosa. É fake. Quem prega o terceiro templo está pregando fake news. Vamos lá? O falso ensino do terceiro templo, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo 4. Olha o versículo 1, ele diz, segunda Tessalonicenses. Então, a religião evangélica, os pastores e as pastoras, pregam esse texto aqui, exatamente esse texto que você está lendo comigo agora, segundo Tessalonicenses capítulo 2, a partir do versículo 1, para dizer que os judeus, né, Israel vai construir um terceiro templo, aonde o anticristo, né, vai se assentar, vai ter uma abominação, e Jesus vai voltar e vai expulsar ele, né, vai destruí-lo, e depois Jesus vai governar no terceiro templo. Isto é verdade? É não. E isto chama-se propaganda da religião evangélica enganosa. Vamos ler aqui. Olha o que é que eles ensinam. A religião evangélica ensina isso aqui, ó. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1. Agora, irmãos, vamos esclarecer algumas coisas a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e de nosso encontro com Ele, ou de nossa reunião com Ele. O 2 diz, não se deixem abalar, nem assustar tão facilmente por aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou. Não acreditem neles, mesmo que afirmem ter recebido uma visão espiritual, uma revelação ou uma carta supostamente enviada por nós. Olha a pressão que os tessalonicenses, os irmãos lá de Tessalônica, estavam sofrendo, né? A vinda de Jesus estava muito próxima mesmo, estava às portas, né? Porque Jesus disse em Mateus 24, versículo 34, não passará esta geração, a geração contemporânea dele e dos discípulos, e tudo, absolutamente tudo, aconteceria naquela geração que de 40 anos, que é uma geração profética para os judeus, exatamente 40 anos. Então Jesus estava no ano 30 para 70, deu exatamente batido 40 anos. Então eles estavam vivendo o final daquela geração, eles estavam vivendo o final daquela era, eles, os discípulos de Pedro, de Paulo e de João, estavam vivendo exatamente, né, o final de um aion, ou seja, eles, os discípulos, estavam nos últimos dias. Então olha só a pressão que eles estavam sofrendo, e Paulo ali assegurando, alertando, né, doutrinando, instruindo eles que eles tivessem calma, porque não tinha chegado ainda. Olha a pressão, ó. Ele diz aqui, ó, não se deixem abalar ou enganar, nem se assustem tão facilmente por aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou. Não é começou ainda. Paulo diz, calma, nós estamos no ano 52, ainda falta, né, alguns anos para o ano 70. Jesus disse, segundo Paulo, que Jesus voltaria, o próprio Cristo disse que voltaria no ano 70, por causa da geração deles que não iria passar e tudo iria acontecer. Então Paulo disse, olha, vocês não se deixem enganar, né?
por aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou. Não acreditem neles, não acreditem, mesmo que afirmem ter recebido uma visão espiritual. Nos dias de hoje está assim, visão enganadora, visão espiritual enganando muitos crentes nos templos e também agora no canal do YouTube. Meu irmão, é uma enganação total. A religião evangélica não passa de pessoas que se gostam de receber títulos, de receber vanglória, de estar no meio dos holofotes, de ser notícia no YouTube. E isso não importa para eles se vão enganar, se vão mentir, se vão trapacear, se vão colocar pavor, né, no meio do povo. Isso para eles não interessa. O importante é que eles que sejam o centro das atenções, que eles sejam filmados, né, relatados, seus nomes, suas caras estejam estampadas nos canais do YouTube. Não importa o que vão dizer, nem o que pode acontecer, né, de negativo para os que vão ouvir. Mas Paulo disse a eles que eles tivessem cuidado, né, porque eles iriam ter pessoas no meio deles que iam dizer que iriam ter visão espiritual ou uma revelação ou uma carta supostamente enviada por nós. Paulo diz por nós, ou seja, Paulo instruiu aqueles irmãos que no tempo de Pedro, de Paulo e de João, eram centenas e centenas de cartas que ia e vinha, né, dos apóstolos e também de pessoas, de mestres, de rabi, de rabonis, são mestres, pessoas que para enganar, né? Eles liam também, eles ouviam a notícia de Pedro, de Paulo, e ali mesmo eles também escreviam como se fosse o próprio Paulo, ou o próprio Pedro, ou João, e ali a igreja era bombardeada por notícias fake, como nos dias de hoje, é fake news. Os últimos dias já aconteceram e os pregadores, os levadores de mentiras, de engano, andam pregando, falando fake news, falando mentira, dizendo que estamos nos últimos dias. É como eles também passaram por isso, dizendo que a grande tribulação vai estourar, dizendo que o anticristo, né, está chegando, dizendo que o terceiro templo será construído e que Jesus está voltando. Isto chama-se fake, notícia falsa. É falsa esta notícia. Por que, irmão Van? Porque tudo isto aqui já aconteceu. A Bíblia é um livro histórico. Estuda um pouquinho que você vai ver, que você vai tirando suas dúvidas. Então, Paulo alerta essa igreja quando ele diz aqui, como se já, né, dizem que o dia do Senhor já começou. Começou no ano 52. Eles estavam no ano 52. Né? Se Paulo tivesse escrito isto aqui depois do ano 70, meu irmão, eu estava de braços dados com a religião evangélica e as demais aliadas a ela, mas discordo, não concordo, e nem a Bíblia, as Escrituras concorda com esta pregação, né, com este falso anúncio da religião evangélica. Então, está aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, Paulo diz que eles tivessem cuidado com essas três coisas aqui. Visão espiritual é o que mais tem hoje na religião evangélica. Revelação, está cheio os templos. Se tiver um culto, e não tiver revelação nem visão espiritual, Deus não se faz presente. E também por alguma carta, né, supostamente enviada por nós. Então Paulo disse, vocês ficam acautelai-vos, né? Tenha calma, tranquilo. Paulo daqui para frente, ele vai instruir esses irmãos do primeiro século, da primeira era cristã, do ano 50, 52, sobre a vinda do Senhor. Então Paulo vai instruir eles. Essa carta foi escrita para eles e não para nós. Então, toda notícia que sai das Escrituras, que eles atualiza o texto, é fake, é mentira.
Então, versículo 3, ele diz, até o versículo 4, não se deixem enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião. Irmão, eu vou falar sobre isso aqui, ó, rebelião, e venha o homem da perversidade, aquele que traz destruição. Que traz destruição. Este homem, certo? Ele insultou, ele trouxe para Israel em 70, aproximadamente no ano 66, né, até o ano 72, ele trouxe para Israel e umas demais nações que estavam em Israel, ele trouxe destruição. Por isso que ele é o homem aqui, ó. Aí Paulo vai dizendo no versículo 4 agora aqui, ó. Olha as características dele. Ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama Deus, de Deus, e a todo objeto de culto, e até se assentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. Então, a religião evangélica, né, e algumas aliadazinhas a ela, diz que esse templo aqui, diz que essa passagem aqui é uma profecia. Começa logo assim, que é uma profecia. É fake, isto é enganoso, isto é mentira. Né? Quando eles dizem que isto aqui é uma profecia e que este templo aqui, ó, onde eu estou apontando aqui, este templo refere-se ao terceiro templo que os judeus ainda vão construir. Irmão, olha como eles gostam de enganar. Como a religião evangélica, os pastores e as pastoras, ou não têm conhecimento, ou são induzidos ao erro, ou, meu irmão, na verdade, na moral, eles gostam de enganar. Eles gostam de mentir, eles gostam de fazer pavor, certo? Eles dizem que este templo aqui, onde tem templo de Deus, é referente ao terceiro templo. Olha só como a gente, quando eu começar a revelar aqui, a falar que templo era esse, aí você tira suas dúvidas, tranquilo? Então, eles dizem isso aqui, que o anticristo, o filho da perdição, tá aqui, ó, né? Vai, aqui o versículo 3, aqui, ó, versículo 3, não se deixe enganar, pois esse dia não virá, de que surja a rebelião e venha o homem da perdição, né? O filho da iniquidade, né? Esse, ele chama isso aqui, ó, um homem, né? Que iria levar Israel, né? O templo e algumas nações à destruição, Jerusalém a toda destruição. Isto aqui aconteceu, beleza? Tranquilo? No ano 70. Estuda um pouquinho só sobre a destruição do templo de Jerusalém no ano 70, aí você vai ver se isso aqui já aconteceu ou não. Então, sabemos que esta carta foi escrita por Paulo, é só você vai ter que ir no vídeo anterior, tranquilo? Nos dois primeiros, sobre o templo, sobre a construção, a carta, o ano, foi escrito isso aqui no ano 52, escrita pelo apóstolo Paulo, auxiliado, né, por Timóteo, né, e vamos ver aqui, capítulo 1, capítulo 2, aqui, versículo de número 1, foi escrito aqui, ó. Agora, irmãos, vamos esclarecer aqui, capítulo 1, capítulo 2, 1. Olha por quem foi escrito os Tessalonicenses. Paulo, Silas e Timóteo. Então, Paulo, auxiliado por Silas e Timóteo, escreveu esta carta no ano 52 aos irmãos de Tessalônica ou Tessalonicense. É bom que você aprenda isso, certo? Do primeiro século, alertando, instruindo, preparando ele para os últimos acontecimentos. Eles viram, passaram e eles estavam vivendo os últimos dias daquela era, daquele aion, daquele período, daquela dispensação mosaica da lei, que terminou, acabou, findou no ano 70. Beleza? Tranquilidade? Agora,
Eles dizem que o anticristo, quando surgir, ainda vai surgir. Paulo disse que já surgiu, já estava presente o anticristo. Que quando o anticristo, por isso que eu digo, esta mensagem do terceiro templo da religião evangélica é fake, mentirosa e enganosa. Eles dizem que quando o anticristo surgir, ele vai abominar esse templo aqui, do versículo 4, aqui ó, vai abominar esse templo, capítulo 2, versículo 4, olha só, esse templo aqui ó, que ainda vai ser construído. Paulo está se referindo ao templo presente deles. Aqui é o templo de Jerusalém, mas eu vou mostrar. Então a religião evangélica, os doutores, pseudos doutores e doutoras, pseudos pastores e pastoras, dizem que o anticristo vai sentar aqui, vai abominar esse terceiro templo que ainda vai ser construído, né? E Jesus vem, vai destruir o anticristo e Jesus vai governar neste templo aqui. Isto é mentira, é fake, não é verdade. Então, aqui, e vai destruir, e vai ungir o terceiro templo, vai governar as nações, Jesus dentro desse templo aqui, segundo a religião evangélica. Agora, eu fiz algumas perguntinhas, eu vou tornar, né, a fazer essas perguntas aqui. Agora, Paulo diz aqui, ó, Tessalônica, essa aqui, ó, Tessalonicenses, são aqueles irmãos e irmãs, são pessoas que nasceram na cidade de Tessalônica. Tessalônica era uma relevante cidade grega, controlada pelo Império Romano, era a capital da Macedônia. Esta igreja aqui, esta cidade, estes irmãos, né, de Tessalônica ou Tessalonicense, esta igreja foi fundada por Paulo durante a sua segunda viagem missionária. Paulo estava em Corinto quando escreveu aos Tessalonicenses. Beleza? Tranquilidade? Então Paulo estava em viagem, sua viagem missionária, e ele lá na cidade de Corinto, ele escreve para esses irmãos, respondendo e instruindo esses irmãos a respeito da vinda de Cristo, que estava prestes para os dias dele, que aconteceu no ano 70, e sobre a vinda do anticristo e a destruição do templo. Agora, amado irmão, presta bem atenção aqui. Deixa eu tomar meu golinho de água, o assunto é bom. O assunto é muito bom, é prazeroso, é gostoso, né? Este assunto aqui, ó. Isso tudo aqui é um assunto histórico, pretérito. Isso aqui é história, isso aqui já aconteceu. Isso aqui, a não ser que tenha dois anticristos, sempre em cada século os apóstolos reencarnem, né, ou ressurgem, né, os anticristos. Este templo aqui, ó, sejam não só 3, mas 4, 5, 6, até enquanto houver geração, enquanto nasce gente, enquanto morre gente, né, a não ser que seja essa Bíblia, as escrituras, né, ela sempre nunca ela seja um fato histórico, nunca ela fique no passado, ela sempre está no futuro, a não ser isso. Mas isso chama-se loucura, doideira da religião evangélica. Isto aqui já aconteceu. Este templo foi o templo de Jerusalém. Paulo estava se referindo ao templo de Jerusalém. Agora aqui, meu querido e amado irmão, então Tessalônica, agora, a primeira coisa que nós vamos ver aqui, quando Paulo escreveu, eu disse no vídeo passado, 1ª e 2ª Tessalonicenses, a quem ele se dirige? Essa é a pergunta básica, meu irmão. Eu tenho que refazer várias vezes para que você que está me assistindo pela primeira vez, você entenda, né,
para que você verdadeiramente seja liberto e liberta desse lixo, dessa fake news, desse falso ensino, dessas mentiras da religião evangélica. Então preste atenção aqui agora. Paulo, quando escreveu isto aqui, é isso que você tem que despertar. Paulo estava escrevendo para nós do século 21. Eu fiz essa mesma pergunta no vídeo passado, mas eu tenho que refazer, porque ainda tem muitos irmãos, né, da graça, do sistema religioso evangélico, que está saindo desse sistema pesado, opressor, covarde, né, e fake. As suas escatologias são fake, são enganosas. Então, alguns irmãos estão saindo, né, e não tem ainda esse conhecimento. Então, meu amado e querido irmão, para você presta atenção quando você for ler 2 Tessalonicenses, que eles dizem, a religião evangélica diz que isso aqui é uma profecia. Você lê o seguinte: Paulo, quando escreveu 2 Tessalonicenses, ele se dirigiu a nós, a igreja do século 21, ou Paulo estava se dirigindo aos irmãos contemporâneos do primeiro século, do ano 50, 52? Essa é a questão. Aí quando você vem aqui, ó, né, capítulo 2, versículo 1, ele diz assim, ó, capítulo 1, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Olha para quem Paulo escreveu. Irmão, isto aqui bota por terra toda mentira da religião evangélica. Olha só, nós, Paulo, Silas e Timóteo, Paulo escreveu, auxiliado por Timóteo e Silas, escrevemos o quê? Esta carta para a igreja do século 21. Está escrito isso? Não. Para quem? Ele escreveu esta carta em Tessalônica a vocês que estão em Deus, nosso Pai. Então, a vocês. Vocês quem? Irmãos Tessalônica. A vocês, Tessalonicenses. Ou seja, Paulo se dirigiu a Tessalônica, aos irmãos Tessalonicenses. Paulo escreveu para eles. Paulo revelou sobre o anticristo, o templo de Jerusalém. Paulo revelou a vinda de Jesus, que ele se preparasse para ter um encontro com o Senhor. Paulo estava falando para esta igreja. Paulo escreveu para os Tessalonicenses. Paulo instruiu os Tessalonicenses. Paulo se dirigiu a eles e não a nós. Isto aqui não é uma profecia. Isto aqui é uma carta dirigida a uma igreja, ou seja, a uns irmãos. Os irmãos de onde? Os irmãos da religião evangélica, os irmãos Testemunho de Jeová, os irmãos, né, aos doutores do sétimo dia ou da religião, né, católica. Não, essa carta tem endereço e tem nome. Endereço Tessalônica. A quem? Aos irmãos Tessalonicenses do ano 50, 52, do primeiro século, da primeira era cristã. E ponto final. Aqui não tem fake, aqui não tem mentira, aqui não tem engano, aqui não tem falsa doutrina, não. Agora, dizer que isto aqui, que esta mensagem aqui é uma profecia, isto é engano, isto é fake. Dizer que isto aqui é para a igreja do século 21 é mentira. Dizer que Paulo escreveu para nós é uma grande farsa, é um grande engano religioso. Então, daí você começa a despertar em você que você foi enganado, assim como eu também fui enganado. Mas as Escrituras, ela revela quem está enganando, ela ou a religião dos dias de hoje, nos dias de hoje. Então, primeira coisa é isso. Segundo, aos irmãos Tessalonicenses do ano 50, 52, do primeiro século. Agora veja aqui, ó, olha aqui, irmão. Quando Paulo escreve aos irmãos, ele se dirigiu a nós ou aos irmãos, você já sabe, Paulo escreveu à igreja tessalônica, do primeiro século, do ano 50, 52. Agora, olha aqui, versículo 1 ainda. Olha o que é que Paulo diz. Presta atenção aqui, ó. Capítulo 2, olha só. Capítulo 2, versículo 1, que eles usam muito capítulo 2 para enganar. Agora, irmãos,
vamos esclarecer algumas coisas a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e de nosso encontro com Ele. Presta atenção aqui agora. Vamos de versículo por versículo para a gente entender, né? E a própria Escritura falar. Beleza? Vamos lá. A nossa reunião com Ele. Aqui, ó. Aqui, ó. Jesus Cristo e de nosso encontro. Na tua tradução de nossa reunião com o Senhor Jesus Cristo. Então, nossa, aqui, ó, nosso. Olha só, receber aqui, vamos lá. Agora, irmãos. Eles aqui, nossa reunião com Ele. Paulo se dirigiu a nós, quando ele diz aqui, ó, nosso encontro com Cristo, com Jesus, nosso, aqui no nosso, ou nossa, como está na tua tradução, nosso. Esse pronome possessivo da primeira pessoa do plural, nosso ou nossa, aí na tua tradução, usa-se para indicar que algo ou alguém ou alguma coisa é pertencente ou relativo à pessoa ou às pessoas que fala ou às pessoas que falam ou escrevem. Então, Paulo estava escrevendo isto aqui. Paulo se refere, esse nosso, a nós do século 21, a mim, a você, ou Paulo estava dizendo nosso encontro aos irmãos de Tessalonicenses. É isso que você tem que saber dividir, meu irmão, minha irmã. Esses pormenores, né? Essas coisinhas que nós fomos enganados. Quando assim, irmão, no púlpito da igreja deles, né? Ou nos YouTube, ele diz, olha aqui, ó, Paulo disse o nosso encontro. Mas Paulo não estava falando comigo nem com você, meu querido. Paulo não estava falando com a igreja, com nenhuma igreja do século 21. Quando Paulo diz aqui, e de nosso encontro com ele, Paulo está dizendo nosso a esses irmãos aqui, ó. E quem eram esses irmãos? Quem foram esses irmãos? Os irmãos de Tessalonicenses. Aqui, ó, nosso irmãos Tessalônica, de Tessalonicenses. É simples você, irmão, matar a charada. É simples você você reconhecer quando uma mensagem é falsa ou fake. Por isso que eu disse, o terceiro templo que a religião evangélica ensina, né, não passa de uma propaganda enganosa. É fake. Eu digo isso com toda certeza. Eu afirmo isso com base dentro das Escrituras. Então, nossa reunião com ele, né, Paulo se dirige aos irmãos do primeiro século, do ano 51, 52, ok? Agora, versículo ainda, porque Paulo iria exortar seus irmãos contemporâneos do primeiro século, se nada iria acontecer. Entenda aqui agora esse mistério. Porque Paulo iria exortar esses irmãos aqui, se nada iria acontecer no século dele. Para quê? Se eles iriam morrer e não iriam ver nada, não iria passar por nada, não iria contemplar nada, não iria provar de nada. Então, qual o interesse de Paulo em exortar e instruir esta igreja aqui? Agora, irmãos, vamos esclarecer algumas coisas. Porque Paulo iria esclarecer essas coisas da vinda do Senhor Jesus Cristo, do filho da perdição, do templo de Jerusalém, dos princípios de dores, da grande tribulação, né? Da vinda de Jesus que iria acontecer do ano 52 para o ano 70. Porque Paulo instruiu, preparou esta igreja, se nada iria acontecer. Eu deixo para você aí, manda lá para o teu pastor, para a tua pastora, né? Para os teus doutores religiosos que não passam de uma religião evangélica. Então, qual o interesse de Paulo em preparar esses irmãos para a vinda de Jesus, se não iria acontecer no
tempo deles. Qual o interesse? Qual o propósito? Qual o prazer de Paulo? Né? Paulo estava enganando esses irmãos. Paulo também usou aqui de fake news, como usa hoje a religião evangélica. Paulo foi sincero, Paulo foi desonesto, Paulo foi mentiroso, Paulo foi um herege, Paulo estava maluco, para dizer assim, ó, agora irmãos, não nós, eles, irmãos tessalônicos, de Tessalonicenses, vamos esclarecer algumas coisas a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e de nosso Paulo, irmãos tessalônicos, ou tessalonicense. Paulo aqui estava incluindo aqui, ó, de nosso, eu e vocês, nossa, encontro com ele, com Cristo. Nosso quem? Eu e os irmãos contemporâneos, e os irmãos do primeiro século, e os irmãos do ano 50 a 52, que Paulo estava preparando para o ano 70, na vinda do Filho do Homem, e a queda do templo, não do terceiro templo, mas do templo de Jerusalém. Então, o propósito de Paulo foi para esses irmãos aqui. Esta carta foi dirigida a esses irmãos. Capítulo 1 e o versículo 1 de 1 Tessalonicenses, capítulo 1 e o versículo 1 de 2 Tessalonicenses. Paulo escreve para esses irmãos, para esta época do ano 50, 52. Tranquilidade? Outra coisa aqui. Por que Paulo iria tranquilizar e pedir para seus irmãos do primeiro século que não se perturbassem, mas que eles aguardassem mais um pouquinho? Versículo 2, olha só o versículo 2. Não se deixem abalar nem assustar tão facilmente. Por que Paulo usou essas expressões para que eles não se abalassem, se assustar, se nada iria acontecer no primeiro século? Qual o propósito de Paulo em instruir esta igreja? Repito, qual o prazer que Paulo teve em mentir para eles? Em que eles se preparassem, que eles não se assustassem, não se abalassem tão facilmente por aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou. Não acredito. Por que Paulo disse? Não acreditem não. Por que Paulo disse isso? Mesmo que afirme ter recebido uma visão espiritual, uma revelação ou uma carta supostamente enviada por nós. Porque Paulo poderia tranquilizar eles assim: irmãos, fique tranquilo. Nem se preocupe, continue a vida de vocês normalmente, trabalhem, vivam bem. Por quê? Porque a vinda de Jesus vai demorar mais de 2000 anos. Porque Paulo não escreveu isso, meu amado, você doutor da lei. Porque Paulo não disse que iria demorar muitos anos, mas Paulo disse: calma, não se deixem abalar, nem se assustar tão facilmente. Aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou. Tranquilo? Então, alguns moidinhos, né, falatórios, alguns fofoqueiros religiosos estavam anunciando que a vinda do Senhor já tinha começado. Paulo disse que não. Por quê? Porque no versículo 4, Paulo vai dizer como iria ocorrer a vinda de Jesus. Então, qual o propósito de Paulo de preparar esses irmãos para um grande evento, se não iria acontecer no tempo deles? Paulo foi um mentiroso, Paulo foi um herege, Paulo estava dopado, Paulo não estava bem da cabeça. Tranquilidade? Não. Paulo falou a verdade. Paulo se dirigiu a esses irmãos que eles se preparassem, ficassem firmes. Por quê? Porque isto iria acontecer no tempo dele, no primeiro século, certo? E Paulo estava advertindo esses irmãos, preparando eles, né, instruindo eles de que não passaria a geração de Pedro, de Paulo e de João, a geração desses irmãos, e tudo, como disse Jesus, iria acontecer. Outra coisa, quem estava correndo risco de serem enganados, né, pelos falsos irmãos, né? Nós, olha só quando Paulo diz isso aqui, ó, versículo 3,
Presta atenção aqui no versículo 3 para a gente concluir esta parte. Não se deixe enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião e venha o homem da perversidade, aquele que traz destruição. Mas isto aqui, Paulo está dizendo, isso vai acontecer para eles. Mas Paulo prepara eles com uma palavra: não se deixe enganar. Eu pergunto a você, religioso, da religião evangélica, você que está me assistindo aqui agora, quem estava correndo o risco de ser enganados? Quem? Nós, Paulo está dizendo, vocês do século 21, se cuidem, não se deixem enganar, porque dizem que esse dia não virá, pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião e venha o filho da perdição. Paulo aqui, quando escreveu aqui, se referiu que nós do século 21 teríamos um risco de sermos enganados, ou Paulo está dizendo aos irmãos contemporâneos de Tessalonicenses do primeiro século, do ano 50-52, que eles estavam correndo um risco, que eles ficassem firmes e preparados e para não serem enganados, porque pelo que dizem, pois esse dia não virá, o dia do Senhor não virá até que surja a rebelião. Paulo estava dizendo que eles iriam passar por isso aqui, pela rebelião, e venha o homem da perversidade, aquele que traz destruição. Para quem Paulo escreveu isto, meu irmão? Quem que estava correndo um grande risco de ser enganado? Nós do século 21, a igreja evangélica está correndo o risco de ser enganado, as religiões, né, fake, que produzem fake nos dias de hoje, ou Paulo estava escrevendo aos irmãos contemporâneos do primeiro século e dizendo que eles não se deixassem enganar pela mensagem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião e venha o homem da perversidade, aquele que traz, aquele que trouxe. Isso aqui tudo é passado, eu estou lendo uma história. Aquele que trouxe destruição. Paulo alertou aos seus irmãos Tessalônica, né, do ano 52, que eles não cuidado para que eles não fossem enganados, porque a vinda de Jesus, a vinda do Filho do Homem, iria demorar mais um pouquinho de tempo, como diz Hebreus, e no ano 70 aconteceu isto aqui, ó. Ele trouxe destruição para os judeus, para Jerusalém e para o templo de Israel. Agora, aqui, irmão, no versículo 3, deixa eu colocar aqui, porque nessa versão diz o seguinte, versículo 3: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Olha só, Paulo está dizendo, ó, alertando a eles do primeiro século, a nós, não. A igreja dos dias de hoje, os pastores, as pastoras, os doutores, as doutoras que pregam, ensinam que haverá uma apostasia, que esse texto aqui, Paulo escreveu para nós, é fake, é engano, é mentira. E daqui para frente, meu irmão, só vai estreitar para a religião evangélica. Vou falar tudo. Olha o que é que Paulo alertou esses irmãos aqui, ó. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. O que significa apostasia? No grego. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. No próximo vídeo eu vou falar sobre apostasia, né? Que essa palavra grega, apostasia, aqui vou falar sobre o homem do pecado e o filho da perdição. O que significa apostasia? Homem da iniquidade ou pecado e o filho da perdição. O que é isso no original, na língua grega? O que é que ela pode transmitir para nós? E trazendo isso, a gente vai desmistificando, desmentindo, tirando o pesadelo da religião, tirando o lixo religioso. Nós vamos desfazer
todo este engano, toda essa fake news, toda esta mentira, né, deste ensino fake da religião evangélica. Isto aqui é história. Isto aconteceu exatamente no ano 66 ao ano 72. E a queda do templo, a queda deste templo aqui, eu vou mostrar para você. Este templo aqui, ó. Aqui, ó. Como você pode observando tudo que se chama Deus, que tem sorte, que se assentará como Deus no templo de Deus. Esse templo aqui, e isto não é profecia. Profecia é o que diz a religião evangélica, é engano. E isto aqui, este templo aqui, Paulo não está se referindo ao terceiro templo. Paulo se refere ao templo, segundo templo de Jerusalém. Este templo caiu no ano 70. Então, vou mostrar para você essas palavrinhas aqui no próximo estudo. Isso aqui, ó, apostasia, homem do pecado, pecado e iniquidade e perdição. Você vai começar a crer como diz as Escrituras. E você vai deixar de crer em fake news, ensinos enganosos, maldosos, né, da religião evangélica que está sendo anunciada nos dias de hoje. Então, deixa teu like, se inscreva no canal, dá uma força aí, dá uma moral aí a este canal, Metanoia da Graça, e Deus continue te abençoando. Não perca o próximo estudo. Eu convido você, não perca os estudos sobre, só para a gente ficar aqui, né? Terceiro templo, o terceiro templo. Todo pastor, toda pastora, todo doutor, toda doutora das religiões, seja ela evangélica, testemunha de Jeová, adventismo do sétimo dia, toda mensagem que anuncia, né, nos púlpitos das religiões ou nos canais do YouTube que anuncia que isto aqui é o terceiro templo, aqui, versículo 4, que anuncia que isto aqui, ó, isto aqui se assentará no templo de Deus. Todos eles que anuncia que isso aqui é o terceiro templo, esta mensagem é uma propaganda enganosa. A religião evangélica prega, ensina sobre o terceiro templo em forma de uma propaganda enganosa. Esta mensagem dizer que isto aqui é o terceiro templo é fake. Paz do Cristo eterno.